Fala galera do Desafio, boa tarde, sejam bem-vindos, né? Hoje a gente vai começar um assunto novo. Para quem não me conhece, professor Sandro Santiago, estamos nessa preparação para o CFO. É sempre bom estar aqui com vocês. Hoje, olha aí na tela, Direito Administrativo, galera, Direito Administrativo. Então a gente vai avançar no nosso edital. Passamos o assunto ato administrativo, hoje a gente vai falar do assunto responsabilidade civil do Estado. Então pega aí na tela a responsabilidade civil. Lembrando que esse é meu Instagram. Se quiser seguir, fica à vontade lá. Vamos lá, olha. Vamos falar de responsabilidade civil. Inclusive, você que está chegando agora, aposto em uma questão de responsabilidade civil para você que está fazendo PM Bombeiro. Galera, você PM Bombeiro, presta atenção. Tem que ficar ligado em direito administrativo, responsabilidade civil, que é sempre muito cobrado. Então, a gente vai ver responsabilidade civil do Estado, também chamado de responsabilidade extracontratual do Estado. Responsabilidade extracontratual, perfeito? Professor, o que é responsabilidade civil? Presta atenção. A administração pública e os servidores, eles podem ter vários âmbitos de responsabilização. Vocês estudam, por exemplo, com o professor Lucas Sanches, aquele maluco, direito penal militar, então nós temos aí o âmbito penal militar, né? Nós estudamos em poderes, o poder disciplinar, que é a responsabilização do servidor em âmbito administrativo, não é? Só que agora a gente chega num ponto, numa esfera de responsabilização chamado civil. A esfera de responsabilização civil, ela está relacionada ao pagamento de indenização, grana, money, cash, aquele negócio que todo mundo gosta, que é dinheiro. Então a responsabilização administrativa, ela pune o servidor por uma conduta irregular. A responsabilidade penal, ela pune o infrator, aquele que comete crime, e a responsabilidade civil, ela responsabiliza aquele que causa um prejuízo a alguém a pagar a indenização. Olha aqui, ó. Responsabilidade civil, então, é o quê, professor? Olha, pagamento de indenização. Olha, o Estado, já como a gente fala em responsabilidade civil do Estado, o Estado, olha, por meio de seu agente, o que ele fez? Causou um dano a um particular. A conduta estatal, ela é geradora de possibilidade de risco, possibilidade de dano, né? Você, agente público, por exemplo, policial militar, bombeiro militar, quando estiver atuando, pode ser que você cause prejuízo a alguém nessa sua atuação. E aí, como é que opera a responsabilidade de pagar esse prejuízo que a sua conduta causou? É o Estado que tem que ser responsabilizado, a responsabilidade civil do Estado. Assim, ó, o Estado tem que indenizar o particular pelos prejuízos sofridos. Tranquilo, tranquilo, professor. Essa é a ideia de responsabilidade. Quando a gente fala em direito em responsabilidade, é alguém que vai assumir a indenização a ser paga por um prejuízo causado. Você, como está atuando em nome do Estado, a responsabilidade vai ser do Estado. Essa é a responsabilidade civil. Só que presta atenção, vamos fazer uma classificação aqui, ó. Para você se ligar e não se perder, vocês têm que entender que a responsabilidade civil ela pode ser subjetiva. E aí a responsabilidade subjetiva sempre vai depender da comprovação de dolo ou culpa do agente público. E aí nós temos a responsabilidade objetiva, olha aqui, ó, objetiva, que não depende de se provar dolo ou culpa na atuação do agente público. Vocês vão perceber que a responsabilidade do Estado, ela é objetiva e eu vou dizer por que ela é objetiva. E aí nós temos responsabilidade por ação. É muito comum achar que a responsabilidade é só por ação, ou seja, uma atitude comissiva, uma ação, olha, decorre da prática de uma conduta. E nós temos também, olha, a responsabilidade omissiva, que ocorre quando o agente deixa de impedir um dano, quando ele deixa de atuar, quando a administração pública deixa de evitar que o dano ocorra, surge a responsabilidade por omissão. É muito comum em prova dizer que não há responsabilidade por omissão. Mas a responsabilidade ela pode se dar por ação ou por omissão. E ela pode ser subjetiva ou objetiva. Subjetiva depende da comprovação de dolo ou culpa, né? E objetiva não depende dessa comprovação. Pegou essa classificação? Essa é a primeira classificação, agora a gente vai avançar. Presta atenção. E aí isso daqui é só para ilustrar para vocês a responsabilidade objetiva e subjetiva, né? Olha aqui, ó. Objetiva e subjetiva. Subjetiva mediante a demonstração de culpa do agente causador, e objetiva, olha, é apurada independentemente de culpa do agente causador. Aí nós temos a responsabilidade subjetiva e objetiva. Professor,
qual é que é a responsabilidade da administração pública no direito brasileiro? É essa que a gente precisa estudar e que a gente vai estudar. Porque nós, particulares, quando a gente causa um prejuízo a alguém, você bateu o carro de alguém na rua, você avançou o sinal e bateu o carro. A responsabilidade é sua, individual. E essa pessoa que vai pedir o pagamento de uma indenização pelo dano que você causou, tem que comprovar dolo ou culpa da sua parte. Dolo ou culpa, entenderam? Tranquilo. Já na responsabilidade do Estado, quando um agente público ele causa um dano a alguém, aquele que sofreu o prejuízo, basta comprovar a conduta estatal, o dano sofrido e a ligação, o nexo, não precisa comprovar dolo e culpa, perfeito? Por isso que a responsabilidade ela é objetiva para a administração pública. Qual é a ideia da responsabilidade civil do Estado? Olha, responsabilidade civil de respeito a assumir encargos de uma ação ou omissão que prejudicou a pessoa. Aquele que causa dano a alguém fica obrigado a reparar, sim ou não? O principal efeito da responsabilidade civil é permitir que se indenize a vítima dessa ação ou omissão. Olha, obrigação de indenizar nasce da prática de um ato ilícito. Se você avança um sinal vermelho e bate no carro de alguém e causa prejuízo material, a responsabilidade de indenizar é sua. Se um carro da administração pública, causa prejuízo a alguém, por exemplo, bate um carro que está estacionado, bate um outro carro avançando o sinal, de quem é a responsabilidade? É do Estado. Ele que vai ter que indenizar esse dano material e esse dano moral, eventualmente. Perfeito, professor. Qual a ideia da responsabilidade civil? Olha, responsabilidade objetiva do Estado é uma técnica de socialização de danos, solidariedade social. Como assim, professor? A atividade da administração pública ela não é prestada a toda a coletividade? Então, nada mais justo do que a coletividade suporte os danos que essa atividade causa. Olha aqui, trata-se de uma ideia de repartição de riscos, decorre da isonomia, pois se a sociedade se beneficiou de uma conduta estatal, não seria adequado um particular suportar sozinho um dano decorrente dessa mesma conduta. Por exemplo, a polícia militar, ela faz ações policiais. Eventualmente, uma ação dessa pode resultar num prejuízo para um terceiro que nem tenha nada a ver com a ação policial. E aí eu pergunto para você, não é a sociedade que está se beneficiando dessa ação? Então nada mais justo que o Estado se responsabilizar por esse dano causado, princípio da solidariedade social. Tranquilo, galera? Tranquilo. Só que agora, depois dessa parte teórica, você precisa ter o fundamento constitucional. Ei, atenção aqui, é a partir do artigo 37, olha, presta atenção, parágrafo 6º da Constituição Federal, que toda a responsabilidade, todo esse assunto, ele se desenvolve. Turma, ei, você tem que decorar. Olha aqui, a responsabilidade do Estado consagrada no artigo 37, parágrafo 6º é o quê? Objetiva. E aí, quando você escutar a palavra objetiva, você já pensa, não depende da comprovação de dolo e culpa. Mas de quem, professor? A gente vai ver que é do agente público, porque é o agente que representa a administração pública. Não é o agente que atua em nome da administração? Não é você policial? Não é você bombeiro que vai atuar em nome da administração? Então, essa sua conduta vai ser de quem? Vai ser da administração. Então, nada mais justo do que a administração pública, o Estado, responder. Por isso que a responsabilidade ela é objetiva. Presta atenção como está escrito no texto constitucional. Presta atenção, olha aqui, olha aqui, Olha, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão, vou passar um marca-texto nesse verbo aqui, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Isso aqui é clássico. Artigo 37, parágrafo 6º, é o fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado. Está dizendo assim, olha, ei, você que é pessoa jurídica, se o seu agente causar um prejuízo a alguém na atividade administrativa, é você que vai responder. É você, não é? É você, a administração pública. Se vira. Ah, mas você pensa assim, pô, professor, e se o agente público fizer alguma besteira, alguma cagada, ele vai ficar impune, ele não vai responder? É essa dinâmica que vocês têm que entender. A responsabilidade do particular, ela é individual. Você bateu no carro de alguém, é você que responde, galera. Te vira para pagar o prejuízo.
Agora, se um agente público agindo nesta qualidade de agente público, por exemplo, causar um prejuízo por uma atividade da administração pública, seja ela lícita ou ilícita, a responsabilidade é da pessoa jurídica a qual ele faz parte. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Para a gente destrinchar esse artigo, o artigo 37, parágrafo 6º, quem é que são as pessoas jurídicas de direito público, galera? Olha aqui, ó. Pessoas jurídicas de direito público: União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações públicas de direito público. Por exemplo, bem aqui, na administração direta dos estados, está a PM e o bombeiro militar. Então, se perguntar na prova de vocês se o estado do Amapá responde por uma conduta de um policial, você marca certo, perfeito? É o estado do Amapá que vai ter que pagar esse prejuízo se você é policial, se você é bombeiro, na sua atividade causar dano a alguém. Por quê? Porque é a pessoa jurídica a qual você faz parte que paga essa indenização. Só que diz assim, ó, o que está em azul, pessoa jurídica de direito privado, olha, pessoa jurídica de direito privado, quando o prestador é de serviço público. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público? Olha, são as fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias, prestadoras de serviço público. Por exemplo, a Serra Equatorial, e aí citando o nome só porque ela é uma concessionária do estado do Amapá. Ela presta um serviço público? Presta um serviço público por meio de concessão. No desenvolvimento dessa atividade de serviço público, a Serra Equatorial responde da mesma forma, por exemplo, que a Polícia Militar? Sim ou não? Sim, galera. Por quê? Porque o texto constitucional está dizendo, olha, pessoa jurídica de direito público e direito privado, quando está prestando serviço público, responde da mesma forma. Caso o agente integrante dessa pessoa jurídica cause um prejuízo para alguém na atividade administrativa, é a pessoa jurídica que responde. Então, se você, policial militar, eventualmente, por exemplo, numa perseguição, bater num carro que não esteja nem na perseguição, mas esteja estacionado, a responsabilidade, quem é que vai pagar esse prejuízo para esse terceiro? É o estado do Amapá como pessoa jurídica. É isso que eu quero que vocês saibam. O dano tem que ser causado a terceiro. Entendemos? Entendi, professor. E aí, olha, aqui também está destrinchando, nesse quadro, eu destrincho para você quem são as pessoas jurídicas de direito público e direito privado. Já falei para vocês. Só que, olha aqui o que está escrito, olha. Pelos danos que os seus agentes agindo nessa qualidade. Façam essa diferença, galera. Quando você for policial e bombeiro, você, no dia a dia, você vai ser pessoa física. Aquilo que você fizer está relacionado à sua conduta individual. Agora, quando você está, por exemplo, de plantão, né, está atuando como bombeiro, né, está fazendo atividade da administração pública como bombeiro, ali a responsabilidade por essa conduta, ela deixa de ser individual e ela passa a ser da administração pública. Ou seja, o agente público agindo na qualidade de agente público é o quê? Qualquer um que exerça a função pública, basta que seja na qualidade de agente público. Você, policial, quando está dentro de uma viatura fardado, está agindo como policial, na qualidade de policial, de agente público? Está. Então, tudo o que você fizer vai ser responsabilidade da pessoa jurídica a qual você faz parte. Quando eu falo tudo, eu falo civilmente, por favor, porque a responsabilidade penal é sua e a responsabilidade administrativa também é sua. Mas a responsabilidade civil, caso haja um prejuízo, seja ele moral, material, você não responde diretamente. Quem vai responder por esse prejuízo causado é a administração pública. E outra, o dano tem que ser causado o quê? A terceiro. Na omissão, a responsabilidade será subjetiva, na ação objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa, entendemos? Não vou falar disso agora, vou falar aqui no outro quadro. Olha aqui, ó. Sobre a teoria da responsabilidade objetiva, ela é baseada na teoria do risco administrativo. Ei, anota isso daí no teu caderno. Se perguntar na tua prova, qual é a teoria que embasa a responsabilidade do Estado no Brasil, você anota teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo propõe que a atividade administrativa, seja ela lícita ou ilícita, ela é de risco. Então, ela é potencialmente causadora de dano.
Então, se essa atividade é potencialmente causadora de dano, quer dizer que ela pode causar algum prejuízo a terceiro. E aí não importa se a atividade é lícita ou ilícita. Essa responsabilidade ela é objetiva porque ela não depende, ela independe, ela prescinde, assim que vai estar na tua prova, prescinde do quê? De dolo e culpa. Professor, se ela prescinde, ela não precisa, ela independe de dolo e culpa, o que precisa? Uma conduta estatal. Como assim conduta estatal, professor? Pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço público, esse é o Estado, para fins de responsabilidade civil. Olha, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado. Precisa de um dano, é ou não é? Precisa de uma conduta estatal, precisa de um dano, e essa conduta ela pode ser omissiva ou comissiva, ou seja, pode ser por ação ou por omissão, e precisa também de quê, ó? De um nexo causal. Que porra é nexo causal, professor? Nexo de causalidade é a ligação entre a conduta estatal e o dano sofrido. No fim das contas, se resume assim, olha, esse dano, você olha para ele, esse carro batido, ele tá com essa lataria amassada, por quê? Poxa, porque o carro da polícia avançou o sinal vermelho na perseguição. Então perceberam que o dano causado só foi causado por uma conduta estatal, perceberam que há uma ligação, um nexo entre a conduta do Estado e o dano sofrido. Para fins de responsabilidade civil objetiva, bastam esses três elementos, sabia disso? Basta a conduta estatal, o dano e o nexo. Professor, não precisa comprovar se o agente público quis realizar esse dano com dolo, vontade livre e consciente de produzir esse resultado? Não. Eu que sofri o prejuízo não preciso me preocupar com isso daqui. Basta que eu comprove a conduta do Estado, o dano sofrido e o nexo entre os dois. Né? Esse lado subjetivo do agente público depois vai ser apurado. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu que sofri o prejuízo. Não tem que comprovar dolo ou culpa. Perfeito? Perfeito, professor, entendi. E aí a dinâmica é essa daqui, ó. Na responsabilidade civil do Estado, no mínimo tem que ter o quê? 3 pessoas. 3 pessoas, professor? 3? Olha aqui, ó. 3 sujeitos. O Estado, que são aquelas pessoas jurídicas que eu já falei para vocês. O agente público, ele atua em nome do Estado. O Estado, por exemplo, não tem como atuar porque ele é uma ficção jurídica. Por exemplo, você não pega na polícia militar, você não vê a polícia militar. A polícia militar ela é representada pelos seus agentes. Então, os agentes atuam em nome da polícia militar, atuam em nome do bombeiro. Entendemos? Tranquilo? E tem que ter um terceiro lesado. E aí, como é que acontece? Você estava bem andando de boa na orla de Macapá, atravessando a faixa, e a polícia está fazendo o quê? Está perseguindo outra pessoa. Na hora que você vai atravessar, vem o carro da polícia e te atropela. Você nem tinha nada a ver, mas você foi atropelado. Sofreu um prejuízo? Sofreu. Dano moral. E se você gastou, por exemplo, com remédio, com internação, dano material, e aí o Estado vai ter que pagar esse prejuízo. Vai ou não vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Só que presta atenção. Quem foi que bateu você? Não foi um policial militar que estava dirigindo na perseguição? E aí não importa se a conduta é lícita ou ilícita, não é isso que se discute, importa que a conduta foi do Estado. E aí, você teve o quê? Um prejuízo. Olha aqui, você particular, olha. Você particular teve um prejuízo. Na hora que você for ajuizar uma ação judicial de responsabilidade civil para cobrar o Estado, dizer, Estado, porra, dando material, dando moral aqui, agora quem é que vai pagar meu prejuízo? Você vai ajuizar contra quem? Contra o agente público ou contra o Estado? Fala aí para mim, você que está assistindo aí só de bubuia, coloca aí para mim, na hora da ação de responsabilidade civil, foi o agente público que te atropelou, ele te atropelou, estava dirigindo, ele te atropelou, foi a conduta dele. Só que presta atenção, não disse para vocês que na responsabilidade civil a conduta do agente público ela é do Estado? Então você particular que sofreu esse prejuízo, presta atenção, você vai ajuizar a ação judicial contra o Estado, pô. Olha aqui, ó. Nessa primeira relação aqui, ó. Você não vai ajuizar contra o agente público, entendeu isso? Não tem como. Não existe responsabilidade direta do agente público aqui, ó. Não existe. Porque se você fizer isso, cobrar o prejuízo do agente público, o juiz, na hora de receber a ação, ele não vai nem querer saber, ele vai dizer, opa, esse daí não tem que estar no polo passivo da ação. Ajuiza a ação contra quem te deve de verdade, que é o Estado. Olha aqui, entenderam?
essa responsabilidade do Estado, ela é o quê? Objetiva. Professor, objetiva? Como assim? Na hora que você escutar a palavra objetiva, pelo amor de Deus, já lembra que não precisa você comprovar dolo ou culpa do agente público. Como assim, professor? Você, particular, está bem de boa, cobrando o Estado pelo prejuízo que você sofreu. O que é que você vai fazer? Hein? Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai ajuizar a ação contra o Estado e basta que você comprove que você teve um prejuízo e que esse prejuízo foi feito pelo quê? Por uma conduta de um agente público agindo nessa qualidade. Está configurada a responsabilidade do Estado? Está configurada, galera. A responsabilidade do Estado está configurada. E aí essa ação é aqui, ó. Primeiro contra o Estado. Entenderam? Responsabilidade objetiva. Não precisa comprovar dolo e culpa. Só que presta atenção, o Estado não é besta. Você atropelou alguém, o Estado teve que pagar 20 mil reais para essa pessoa. E aí o Estado ficou o quê? No prejuízo. Não ficou no prejuízo? Ficou no prejuízo. E aí você pensa assim, pô, tô de boa, não tive que pagar nada, quem pagou foi o Estado. O que o Estado vai fazer? Vai dizer, ei, tive que pagar 20 mil reais porque tu fez cagada aqui. Tu acha que eu vou sair no prejuízo? Não. Vem aqui. O Estado vai fazer o quê? O Estado vai fazer uma ação de regresso. Olha aqui, ó. Uma ação regressiva. Então, olha, entendeu a dinâmica? O particular ajuiza a ação de responsabilidade contra o Estado pagando o prejuízo, ele vai ajuizar uma ação de regresso contra o agente público. Por quê? Porque o Estado teve que pagar a indenização e a conduta foi do agente público. Só que presta atenção, maluco, presta atenção. Olha aqui, ó. A responsabilidade nesse tipo de caso, ela é subjetiva. Como assim, professor? Subjetiva? Nessa ação de regresso, na ação regressiva, o Estado tem que comprovar que o agente público agiu com dolo ou com culpa. Oxe, professor, é agora que entra a responsabilidade do agente público na ação regressiva e isso só acontece nos casos de dolo ou culpa. Vimos ou não vimos isso daqui no artigo 37? Olha aqui, ó. Assegurado o direito de regresso contra o responsável. O responsável é o agente público que causou o prejuízo. Nos casos de dolo ou culpa. Nos casos de dolo ou culpa, a responsabilidade é o quê? Subjetiva. Olha a dinâmica. Ei, tatua esse desenho aqui no teu braço. Se você não conseguir decorar esse desenho, não dá para colar no dia da prova. Você tem que decorar essa dinâmica aqui, galera. Olha aqui, ó. Presta atenção. A vítima, sempre tem uma vítima, é o particular lesado. O que foi que aconteceu com ele? Olha, ele ajuiza a ação contra o Estado, a responsabilidade objetiva. O Estado, para não sair no prejuízo, numa ação de regresso, vai contra o agente público, responsabilidade subjetiva. Não pode, olha o que eu vou falar agora. Não pode, galera, não pode a vítima cobrar diretamente do agente público. Não pode a vítima cobrar do agente público na responsabilidade civil. Quem responde é o Estado, galera. Se a vítima cobrar do agente público, está errado. Por quê? Porque eu sou agente público, policial, bombeiro, eu estou atuando em nome da administração pública. Se eu estou atuando em nome da administração pública, galera, quem responde é ela primeiro. Depois a administração pública vem me cobrar, né? Vem me cobrar porque eu causei o prejuízo. Mas é só numa ação regressiva. Presta atenção. Olha essa questão aqui, ó. Você que está aí de boa, já trago uma questão aqui para a gente treinar, hein? Bora aí, vai respondendo aí. Questão de 2025 do CESP-Sebrasp. Imagina que essa questão está lá na tua prova. Tomando um veneninho aqui, ó. Só para refrescar enquanto você responde aí. Diz assim, ó. Questão de 2025. Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir. A administração pública somente terá direito de regresso contra o agente responsável pelo ato que ocasionou a responsabilidade civil do Estado quando demonstrar dolo e culpa do agente público. Vou falar de novo, vou ler de novo. Administração pública, olha essa palavra, somente terá direito de regresso contra o agente responsável pelo ato que ocasionou a responsabilidade civil do Estado, quando demonstrar dolo ou culpa do agente público, sim ou não. Hein? O direito de regresso da administração somente surge
quando o agente público age com dolo ou com culpa? Sim ou não? Galera, vocês não estão respondendo. Vocês têm que responder. Vocês estão com vergonha? Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui. Responde aí para mim. Sim ou não? Essa questão tá certa ou tá errada? Essa questão, ela tá certa, galera. Questão certa. Por que, professor? Tá certa, pelo amor de Deus. Cara, a administração pública, ela só pode ajuizar a ação de regresso, que é essa segunda ação que surge só quando o Estado, na primeira ação, ele paga o prejuízo, se o agente público agiu com dolo ou com culpa. Essa palavra somente aqui tá certa, pô. Ou seja, a administração pública somente tem direito de regresso quando demonstrar que o agente público agiu com dolo ou culpa. Você que está aí, acabei de falar ainda agora, quando a administração pública, na responsabilidade civil, precisa demonstrar dolo ou culpa do agente, que tipo de responsabilidade é essa? É objetiva ou subjetiva? Fala aí para mim. Hein? A ação regressiva, ela é objetiva ou subjetiva? Lembrando que a questão nem te perguntou isso, mas eu já estou dando o assunto para vocês. Esse tipo de responsabilidade, ó, é A responsabilidade do agente público, ela é subjetiva. Por quê, professor? Porque a administração, na hora que ela vai cobrar um prejuízo, diz aí, tive que pagar o prejuízo da vítima aqui, ó, você vai me pagar. A administração precisa comprovar que o agente público fez aquele ato com a intenção de fazer com dolo, ou ele praticou o ato com culpa, com negligência, imprudência e imperícia. E aí, esse tipo de responsabilidade, quando precisa comprovar dolo e culpa, ela é subjetiva, questão certa. Show de bola? Show de bola, professor, entendi. Presta atenção. A responsabilidade civil, olha essa questão do STF, diz assim, ó, a responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros no exercício da atividade pública. A teor do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, galera. Ei, tem que ser contra o Estado, não falei isso para vocês? Presta atenção. Sendo parte ilegítima para a ação ou autor do ato, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo ou culpa. Só para a gente fechar esse entendimento. A ação judicial da vítima, você sofreu um prejuízo por causa do Estado, qualquer. Prejuízo material, prejuízo moral, cobra do Estado primeiro. Perfeito? Não vai cobrar do agente público. Por quê? Porque ele não responde na ação de responsabilidade de maneira direta. Ele vai responder numa ação de regresso para o Estado, não para você. Você cobra do Estado. Sabe qual é a ideia, galera? Quem é que tem mais possibilidade de pagar esse prejuízo para você? Hein? Imagina que o agente público causou um prejuízo. Quem é que tem mais possibilidade? O Estado ou o agente público? Claro que é o Estado, galera. Inclusive, a ação do agente público não é em nome do Estado, então o Estado que se vire. Essa teoria aí que eu falei para vocês, conforme o STF, é teoria da dupla garantia, galera. Tem que saber isso. Primeira garantia, em favor do particular. Foi isso que eu falei. O particular, ele ajuiza contra o Estado, e o Estado tem mais recursos para pagar, então ele tem a garantia de que vai receber. A segunda garantia é do agente público, que causou dano. Por quê? Porque ele só responde numa ação de regresso. Olha aqui, ó. Olha, implicitamente afirma que a vítima não poderá ajuizar a ação diretamente contra o servidor que praticou o ato. Esse servidor somente pode ser responsabilizado por dano se for acionado pelo próprio Estado em ação regressiva. Duas garantias. Garantia do particular e garantia do agente público, tese da dupla garantia. Tranquilo? Tranquilo. E aí, para a gente fechar a dinâmica da responsabilidade civil, ó, ocorre um dano ao particular, ocorre ou não ocorre? Qualquer conduta estatal. Imagina que estão asfaltando a tua rua, e aí aquele monte de máquina pesada, sem querer, bate no muro da tua casa e derrubou o muro da tua casa. Aí você diz, quem é que vai pagar esse prejuízo? Aconteceu ou não aconteceu um dano? Aconteceu, olha, ocorre um dano ao particular decorrente de uma ação do Estado. Independe de dolo ou culpa, o Estado deve indenizar o particular, você vai cobrar do Estado. Era a prefeitura que estava asfaltando, vai cobrar do município, galera, do município. E aí, ó, após a indenização, o poder público verifica se a atuação do agente foi praticada com dolo ou com culpa, e aí, em caso positivo, o Estado possui o direito de ajuizar a ação regressiva contra o agente público. Tranquilo? Essa dinâmica tem que saber. E aí, elementos da responsabilidade. Estou avançando rápido porque esse assunto é interessante para cair muita jurisprudência. Então, a gente precisa avançar. Dano, nexo
e ação estatal. Dano, nexo e ação estatal. Como assim, professor? Quando é que o Estado vai responder? Independentemente de dolo ou culpa. Falei para vocês, responsabilidade objetiva. E aí, você particular, nós particulares, se nós sofremos um prejuízo do Estado, uma conduta do Estado causou um prejuízo, basta que a gente comprove, olha, conduta, dano e nexo. Entenderam? Por isso a responsabilidade é objetiva, olha, conduta, dano e nexo. Conduta, dano e nexo. Conduta, dano e nexo. Olha aqui, ó. Olha, conduta, dano e nexo. Está configurada a responsabilidade do Estado. Pegaram isso? Conduta, dano e nexo. Professor, eu tenho que comprovar que o agente público ele fez com a intenção de causar o prejuízo? Ele fez intencionalmente? Não. Basta que você comprove que foi uma conduta do Estado, que você sofreu um prejuízo e que esse prejuízo só foi causado pela conduta estatal, que é o nexo. Olha aqui, ó. Conduta de agente público agindo na qualidade, agente público no exercício da função pública, a conduta, né? Geralmente a conduta ela é comissiva por ação. Dano afeta direito juridicamente tutelado, pode decorrer de uma atividade ilícita ou ilícita. O dano pode ser material, o dano pode ser moral, o dano pode ser a imagem, o dano pode ser estético. Dano é prejuízo, você sofreu um prejuízo. E aí tem que ter um nexo, olha. Relação entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo terceiro, a conduta estatal causou o dano. Olha aqui essa questão para a gente resumir. Presta atenção, vou ler bem devagar. Para a responsabilização civil do Estado, é necessária a demonstração de quê? Da ação do agente público, do dano e do nexo de causalidade. Além da comprovação, olha, de dolo ou culpa do servidor, pergunto para vocês, essa questão está certa ou está errada? Quando você vai responsabilizar o Estado civilmente, olha, inclusive a palavra está bem aqui, ó, civil, você já tem que pensar em toda essa dinâmica que eu expliquei para você. Falou em responsabilidade civil, você já pensa na dinâmica. Qual é a regra? A responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva ou subjetiva? Ela é objetiva. Se ela é objetiva, basta que o particular comprove, presta atenção, que houve um prejuízo, né? Que é o famoso o quê? É o famoso dano, olha. Que esse dano ele foi causado por uma ação do agente público, uma conduta, né? E que, como essa ação causou o dano, há um famoso nexo. Só que a questão de ver aqui, ó, além da comprovação de dolo ou culpa, não precisa de comprovação de dolo ou culpa. Não se preocupe com dolo ou culpa, porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Se ela é objetiva, não precisa. Se não precisa, essa questão ela está o quê? Errada. Ou seja, é só na responsabilidade subjetiva que se precisa comprovar dolo e culpa do agente público. Na responsabilidade civil objetiva, que é essa do Estado, não precisa, galera. Não precisa. Questão erradíssima. Erradíssima. Deixa eu ver se tem mais uma. Vou fazer... Estamos na parte final. Vou deixar essas outras informações para a próxima aula. E vou fazer uma questão aqui mais voltada para o nosso concurso. Perfeito? Vou pegar uma questão aqui que tem no nosso materialzinho, só para a gente fazer. Ó. Olha aqui, ó. Essa questão aqui da FCC, ela pode parecer um pouquinho longa e tal, mas acho que dá para a gente fazer. E aí eu vou terminar a aula de hoje com ela para fazer, inclusive, uma revisãozinha de tudo que a gente viu até agora. Semana que vem a gente continua esse assunto de forma revisional, já porque a gente está na reta final, mas a gente vai terminar ele porque ainda tem um pouquinho de coisa para fazer e a gente já adianta outro assunto. Presta atenção. Olha aí, sempre vê uma historinha. Responsabilidade civil sempre vê uma historinha. Diz assim, ó, durante a realização de uma competição esportiva em uma escola estadual, uma parte da arquibancada recém-instalada para atender o público do evento cedeu, causando ferimento nos familiares dos alunos que ali estavam. O socorro médico foi acionado, mas foi necessária a transferência de algumas vítimas para a internação hospitalar em razão da gravidade das lesões. Diante do contexto fático narrado, podem ser responsabilizados pelos danos causados. A primeira coisa que você tem que ver numa ação de responsabilidade civil é se foi uma ação ou omissão que causou prejuízo.
por exemplo, foi a queda de uma arquibancada. Queda de uma arquibancada, o aparelho do Estado que causou prejuízo. Então, a responsabilidade é do Estado. Não tem um agente público aqui, perceberam? Mas quando, por exemplo, imagina que eu estou numa escola e aí cai a lâmpada em cima de mim, que sou um aluno da escola. O Estado tem responsabilidade nisso? Tem, gente, tem, gente. Então, a queda da arquibancada é responsabilidade de quem? É responsabilidade de quem? Do Estado. Perfeito? Se causou prejuízo. Diz assim, ó. A letra A. A empresa responsável pela construção ou instalação da arquibancada, desde comprovada a culpa ou dolo de seus funcionários, precisa comprovar culpa ou dolo? Não, responsabilidade objetiva, perfeito? Não precisa comprovar culpa ou dolo de ninguém, perfeito? Não, responsabilidade objetiva. B. Sobre a modalidade subjetiva, errado. Responsabilidade do Estado é objetiva. Aí tem letra C, diz assim, ó. Sob modalidade objetiva, o agente público responsável pela gestão da unidade escolar, o agente público vai ser responsabilizado? Presta atenção. Foi uma conduta estatal que causou prejuízo, houve um dano, houve um prejuízo, ou tem uma vítima, essa vítima sofreu esse prejuízo por uma conduta estatal, então é o agente público que vai responder? Não, não é. Perfeito? Então tá errado isso daí, letra C. Olha aqui a letra D, diz assim, ó. Sob a modalidade objetiva, a empresa responsável pela construção e instalação da arquibancada, remanescendo o Estado com responsabilidade subjetiva subsidiária pelos danos ocorridos. Bora ver. Presta atenção. Letra E. O Estado, sob modalidade objetiva, né, considerando a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos familiares, a atuação dos agentes públicos que promoveram a contratação da empresa que realizou a construção ou instalação da arquibancada. E agora, a letra D ou a letra E? Letra D ou a letra E? Presta atenção. Você tem que dar uma olhada no comando. Pô. Olha o comando aqui, ó. Olha. Uma parte da arquibancada recém-instalada para atender o público do evento cedeu, causando ferimento. Falou em alguma coisa aqui na empresa responsável, hein? Sim ou não? Não. A responsabilidade é do Estado. Na modalidade o quê? Objetiva, galera, olha. Do Estado na modalidade objetiva. Vou até limpar aqui para você ficar mais claro. Letra E, ó. Olha, eu vou passar um marca-texto na letra E. Assim, o Estado, presta atenção, sob a modalidade objetiva, considerando a demonstração de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos familiares e a atuação dos agentes públicos que promoveram a contratação da empresa que realizou a construção ou instalação da arquibancada, na verdade, eu acho que é a letra E. Vocês acham que é a letra D ou a letra E? Eu acho que é a letra E. A letra D não tem essa responsabilidade do Estado de maneira subjetiva aqui, ó. Por isso está errado. Não tem essa responsabilidade do Estado de maneira subjetiva e subsidiária pelos danos ocorridos, perfeito? Por isso que é a letra E. Vou ler de novo para a gente fechar. Estado sobre a modalidade objetiva, considerando a demonstração de nexo, houve a demonstração de nexo entre o dano sofrido pelos familiares e a atuação dos agentes públicos para promover a contratação da empresa que realizou a construção, claro, a responsabilidade é dele. Se eu sou o Estado e contrato uma empresa para montar uma arquibancada, a empresa monta a arquibancada, a responsabilidade é do Estado se essa arquibancada cai. E a responsabilidade ela é o quê? Objetiva, objetiva. Perfeito? Letra E correta. Questão boa, questão maravilhosa. Então vamos fechar aqui. E aí, aula que vem, a gente faz outras questõezinhas aí sobre esse tema interessante para cair na nossa prova. Aula que vem eu vou trazer jurisprudências acerca, por exemplo, de morte de detento, de ação policial. Ação policial, o que acontece, por exemplo, se numa ação policial, um particular, por exemplo, ele é alvejado com um tiro. Vocês sabiam que isso cai muito em prova, essa responsabilidade na hora da prova de polícia? Tem que estar atento a isso. Então, fecho por aqui. Administrativo, fica atento aí que já já a gente começa direito constitucional, perfeito? Só um intervalinho aí, a gente já volta.